Let's go, girls. Come on. Aceitação e paciência consigo mesma são fundamentais em seu processo de descoberta, pois somente assim você conseguirá dar suporte necessário para seu filho quando ele começar a apresentar sintomas de ansiedade. Olá, mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio. Hoje eu estou com a autora de um livro incrível que com certeza vai alcançar você, vai trazer respostas para o seu dia a dia. E filhos, como a gente trouxe também no nosso encontro que a gente teve já esse ano, são o nosso maior patrimônio. Algumas literaturas dizem que filhos são herança do Senhor. Outras dizem que filhos são como flechas na mão do arqueiro, porque a gente lança ele para a vida. E filhos são muito importantes. E o propósito desse programa é mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio. E cuidar da gente e dos nossos filhos é um ato de inteligência e que leva a gente a multiplicar o nosso patrimônio através aí da felicidade das nossas famílias, da nossa felicidade e do nosso bem-estar com os nossos filhos. Então, hoje eu tô com uma pessoa incrível, Cibele Croce. Cibele, tô muito feliz de ter você aqui com a gente no Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Ver o teu sucesso, o teu livro, que já tá indo pra segunda tiragem, né? Que a gente teve o lançamento agora sábado passado. Não sei quando vai passar pra você aí, mas eu estava no lançamento do livro da Cibele e em menos de uma semana ele já esgotou a primeira edição, a primeira tiragem aí. E Mães e Filhos Superando a Ansiedade Juntos. Cibele, conta pra nós um pouco da tua história e o porquê que surgiu, né, esse livro. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade, Miri, pelo convite de estar aqui com você. Meu nome é Cibele Croce, sou terapeuta sistêmica familiar. Eu ajudo e ensino as mulheres a conhecerem as suas emoções e, com isso, conhecerem também as emoções dos seus filhos, ter um ambiente mais tranquilo. E o meu foco principal é tratar questões de ansiedade, questões do ambiente familiar. E também eu sou especialista na área materno-infantil, então eu tenho bastante atendimentos com mães e crianças. E o porquê desse livro, né? Esse livro, Miri, ele é uma parte da minha história, porque eu vivi um processo de ansiedade muito intenso num período de vida que eu estava trabalhando e eu achei que aquilo era outras coisas, né? Relacionadas a problema cardíaco ou, enfim, outras situações, doenças, digamos assim, que não era ansiedade. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que aquilo ali era ansiedade. Só que isso não estava me impactando tanto enquanto era só no meu físico. Só que a partir do momento que eu vi que o meu filho mais velho, na época eu só tinha ele tinha 3 anos de idade, e ele começou ele ficava muito ansioso, e ele começava a roer a blusa, as golas das blusas, os punhos, assim, então isso me chamou muita atenção. E aí quando eu fui em busca de auxílio pra ele, porque eu não queria dar uma medicação, né, a pessoa que me atendeu, ela disse assim: mãe, mas quem precisa se tratar primeiro é você. Porque ele só tá refletindo aquilo que você está sentindo. Jura? E isso pra mim foi um baque na época, porque eu não imaginava o quanto o que eu estava vivenciando de tensões, de estresse, estava impactando nele. Então, esse livro, ele é um compilado, né, de técnicas, ele é um guia prático, na verdade, de técnicas e coisas que eu usei na minha trajetória, né, de aprender a viver com menos ansiedade. E eu quis trazer isso no formato de um livro porque mostrar para as pessoas que o simples funciona. Às vezes a gente fica em busca de respostas mirabolantes ou coisas muito complexas. E na verdade a gente precisa se conhecer para conseguir conduzir as nossas emoções, não controlar, porque a gente não consegue controlar, né? Mas quando a diferença da Cibele agora, terapeuta, para Cibele daquela época, é que naquela época, quando eu tinha as crises de ansiedade, eu tinha elas e eu não sabia o que fazer no momento.
E a partir do momento que eu comecei a aplicar as coisas que eu fui aprendendo, então eu tive uma nova versão de mim que sim, eu tenho ansiedade ainda hoje. A ansiedade é uma coisa comum para toda pessoa, não existe pessoa que não tenha ansiedade. Só que a diferença dessa Cibele de agora para aquela anterior é que hoje eu consigo, estou entrando em processo de ansiedade. Ah, então eu já sei o que eu faço. Faço uma respiração profunda, eu pratico alguma outra técnica de meditação, alguma coisa assim que eu deixei ali no livro. Tem também o auxílio dos óleos essenciais, do Rolon, do floral, enfim. Hoje eu consigo conhecer melhor as minhas emoções para conseguir ter mais desenvoltura nos momentos que eu tenho as crises de ansiedade, né? E aí, trazendo para nós, porque você demorou a identificar que o que você estava passando era ansiedade. E aqui no livro tem uma pergunta, que é a pergunta número 1 aqui, né? Do prefácio, do índice. Sim. Eu tô com ele em mãos. O que é ansiedade? Como você identificou? Não, isso é ansiedade. Eu vou traduzir a ansiedade de uma forma, de uma linguagem muito simples, tá? Que foi o que eu quis trazer nesse livro também, até para ser uma leitura leve para as mães, né? Uma leitura rápida e simples. O que é a ansiedade? A ansiedade é um medo, né? Ela é um medo do imprevisto, do futuro. O que vai acontecer comigo no futuro? E isso nos traz aquele friozinho na barriga, né? E junto com isso, vários sintomas físicos. Então, o que eu sentia na época de ansiedade? Eu sentia suor nas mãos, eu sentia palpitação no coração, de chegar ao ponto de ter que sentar, sabe, para respirar fundo, né? Porque me doía, aquilo era uma agitação muito grande que eu tinha. Fiz exame do coração naquela época e não apontava nada, sabe? E eu sentia, toda vez que eu ficava num processo de ansiedade, que eu tinha muita cobrança comigo mesma também, eu entrava, o meu corpo automaticamente, eu ficava super ligada. Às vezes eu não conseguia dormir direito, ou eu me alimentava, mal comia e a refeição já saía, sabe? De tão nervosa e tensa que eu ficava. E aí, toda vez que eu tinha que passar por um processo de decisão, de ter que assumir alguma coisa, né? Um medo, na verdade, que eu ia passar, eu começava com esse processo de ansiedade. Então, chegou um momento que teve um dia que eu achei que eu tava infartando, sabe? Nunca infartei, graças a Deus, né? Mas eu imagino que todos os sintomas que eu tinha era palpitação, falta de ar e um aperto no peito e parecia que as coisas estavam começando a girar ao redor, né? Então, foi nesse ponto, assim, que eu disse, não, alguma coisa eu tenho que fazer, não dá mais pra ficar assim. Então, a ansiedade, ela se reflete em coisas físicas no nosso corpo, né, que o nosso corpo tenta usar como válvula de escape para dar conta daquela carga emocional que a gente está recebendo. Então, tu foi identificando nesses sintomas de suor, de respiração acelerada, de medo. Pelo que tu tá me trazendo, a ansiedade é como se fosse o botão do medo no alto. Isso. Né? Se o medo fosse um volume, Sim, seria um botão. é o ápice. É o ápice do né? E daí, quando eu chego ali, eu enfrento, né? Que é também a PNL explica isso também, né? No nosso sistema de pensamento, sistema neurológico, né? Ou a gente foge, ou a gente enfrenta, mas aquilo ali a gente demanda muito do nosso corpo, né? E muitas das vezes a gente acaba optando por não enfrentar aquilo ali, por achar que não vai dar conta, né? E tu trouxe, né, como a ansiedade afeta o corpo e a mente, como te afetava ali na questão. E tu tem um capítulo falando sobre essa situação, né, de como te afetava e como às vezes você pode estar sentindo sintomas de ansiedade e não está associando que é a ansiedade que você está passando. Como funciona a ansiedade em adultos? Qual a diferença da ansiedade em adultos e crianças? Bom, os adultos, primeiramente, é mais fácil de identificar porque a gente consegue verbalizar, né? A gente consegue dizer, eu estou sentindo suor nas mãos, eu estou sentindo palpitação. Nas crianças, dependendo da idade da criança, né? Vai depender se ela consegue já se expressar ou não. Mas, muitas vezes, até mesmo um rubor facial, tá, pode estar por trás de uma ansiedade, né? Então, a criança
muitas vezes, que uma coisa que gera muito com mães e filhos é a ansiedade da separação, né? E isso é um momento assim, às vezes a mãe tem que deixar o filho na escola, ou às vezes a criança tem um campeonato, alguma coisa assim para participar, uma prova, né? Então a criança ela demonstra em outros aspectos. No caso, que nem o meu filho foi começar a roer esse comportamento, né? De roer as mangas das blusas, os punhos, as golas. E uma coisa também que dá pra gente identificar bastante nas crianças é um comportamento involuntário do corpo. Então, por exemplo, assim, sabe quando a gente fica piscando muito, assim, como se fosse um tique nervoso, ou aquela coisa assim, ó, de ficar enrolando o cabelo, sabe? O que são isso? Isso são movimentos involuntários do corpo, que às vezes a gente não se percebe que a gente tem, até que alguém aponte, né? E aí, isso é um medo de perder o controle da situação. E, por trás disso, tem a ansiedade. Né? Então a criança, quando ela começa num comportamento repetitivo, um movimento, claro que a mãe tem que descartar qualquer outra hipótese, né, de sintoma ou algum transtorno que a criança possa ter, mas é uma das coisas que é um ponto a gente prestar muita atenção, porque qualquer movimento involuntário do corpo que se torna repetitivo, ele pode ser sim um sintoma de ansiedade. E tu falou aqui são tipos de ansiedade. Tem tipos de ansiedade, tu pode trazer um pouco mais como você identificou esses tipos de ansiedade? Sim, então tem a ansiedade de estar junto com outras pessoas no ambiente, tem a ansiedade da separação, né, ali com a mãe, com o pai, tem a ansiedade de você ter que ir decidir algo, de enfrentar alguma situação sozinha, né? E tudo isso daí tem muito a ver como é a rotina dessa criança, porque muitas das vezes ela pode sim estar carregando coisas que foram da vida intrauterina dela, né? Que ela já vai guardando esses registros, como foi desde a concepção dela, mas também isso pode estar relacionado a apenas o ambiente. Então, às vezes as pessoas comentam, né, de ter crise de pânico e tal. A crise de pânico, ela tem por trás também a ansiedade, né? Então, assim, esses são alguns dos tipos de ansiedade que a gente pode descrever. Claro que cada pessoa sente essa sensação de uma forma diferente, em graus de intensidade, né? O que a pessoa tem que observar é quando aquilo está afetando muito de forma física o meu corpo, é um ponto de atenção. Né, que eu preciso buscar algum auxílio nesse sentido. Dormir demais. A pessoa tá dormindo demais. Tá ligada à ansiedade também? Olha, eu diria que do que eu tenho de relatos e do que eu tenho estudado, né, o dormir demais, eu vejo ele muito mais associado a uma questão de uma depressão do que da ansiedade em si, tá? O que pode estar por trás disso daí? É eu não querer enfrentar a vida. O medo, né, de novo, de enfrentar a vida. Então, o dormir demais, ele me parece muito mais estar relacionado à ansiedade. E sim, claro que pode, né, acontecer, Miri, de a pessoa, ela tá tão ansiosa, ela fica tão... é tão exaustivo aquilo para ela que ela vai lá e vai ficar um tempão dormindo, enfim, pra, né, o corpo se restabilizar. Mas... no meu caso, por exemplo, a ansiedade para mim, ela me deixava muito mais pilhada. Eu acordava de manhã, eu tinha a sensação que o meu cérebro estava trabalhando a noite inteira, sabe? Eu não conseguia desligar os pensamentos. O impacto da ansiedade na relação de mãe e filho. Bom, então essa parte aí vem muito de encontro com aquilo que eu falei, que... os filhos, eles sempre refletem o que os pais sentem, né? E eu não digo assim, o livro foi baseado em mães e filhos, porque foi a minha vivência, mas não no sentido assim de trazer a responsabilidade de tudo isso só para a mãe. Porque nós somos 50% de cada um, tanto de pai quanto de mãe, né? Mas por que eu foquei o livro em mães e filhos? Porque até os 7 anos de idade, a criança se corregula com a mãe. Né? Então é um período muito importante aonde ela tem esse apego maior com a mãe,
né? Então, tudo que a mãe sentir naquele período e transmitir para a criança vai sim impactar ela mais depois na vida adulta. E aí, então, o que acontece? Dos 7 aos 14, ela se corregula com o pai, e depois dos 14 aos 21 é o ambiente dos amigos, né? Então, olha o quanto é importante, são 7 anos bem preciosos, que eu digo, da gente tentar, né, amenizar o que a gente sente, para que ir conhecendo esses sentimentos, essas emoções, para que os nossos filhos se corregulem da melhor forma com a gente, né? Na questão, assim, de não levar tanta carga emocional da mãe. Porque com a mãe a criança se sente nutrida, né? A gente tem muito isso desde a concepção. Então, a gente conseguir nesse período, que é um período de ouro para as mulheres, né? A gente ter essa consciência dessa conexão com eles, a gente conseguir ir criando um ambiente de mais acolhimento, de mais entendimento, faz com que a criança se cresça com mais segurança, né? Nas coisas que ela vai enfrentar depois. Nossa, essa questão que a criança até os 7 anos de idade se corregula com a mãe é impactante, né? E isso impacta bastante nós mulheres na questão essa consciência desses primeiros 7 anos, que nós vamos demandar um tempo, para, claro, a realidade de cada uma, né? Mas um tempo de energia a mais para estar com o nosso bebê, com o nosso filho. Depois dos 7 anos, vamos dizer assim, consegue essa retomada de atividades na nossa carreira, né, na nossa vida, de uma forma mais intensa, com uma certa tranquilidade, porque é como se a nossa função mais ativa na regulação emocional do nosso filho fosse mais coadjuvante daqui pra frente. Isso, E uma observação, Miri, é que assim, quando estamos falando de meninas, o fluxo dessa corregulação, digamos assim, dessa força que a gente busca dos nossos pais, ela acontece da seguinte forma: do 0 aos 7 anos, então, a gente está no campo de energia da mãe, né? Dos 7 aos 14, a gente vai para a energia do campo do pai. O que acontece? Quando são mulheres, meninas, depois dos 14 anos de idade, né, que tem aquela corregulação com os amigos, né, porque a gente sente a necessidade de pertencer a algum grupo, o campo de energia da menina, ela se volta para a mãe. Por quê? Porque é com a mãe que ela aprende a ser mulher na vida, tá? E aí, com os meninos, o que acontece? Com os meninos, eu diria que esse tempo dos 7 aos 14, do 0 aos 7 anos é muito mais precioso, digamos assim, para as mães de meninos. Por quê? Porque do 0 aos 7 vai ficar com a mãe, do 7 aos 14 fica com o pai, né? No campo de energia do pai. E depois ele permanece no campo de energia do pai. Ele não volta para a mãe. Por quê? Porque é com o pai que os meninos aprendem a ser homens. A mãe, a mulher, ela só pare meninos. Quem torna eles homens são os pais. Então, a gente tem muito disso, né? Eu vejo, e eu, quando não tinha esse conhecimento também, eu dizia, não, porque eu vou ensinar o meu filho a ele arrumar a casa, a fazer coisas que eu gostaria que eu visse meu pai fazendo para minha mãe, ou que o meu marido fizesse para mim. Eu posso ensinar para ele, com certeza, eu posso ensinar. Mas quem vai fazer ele aprender a ser homem é o pai dele, sabe? Não sou eu que tenho esse poder, porque eu tenho o poder de nutrir o meu filho com esse amor, né, esse acolhimento, que é o que está muito envolvido com a questão da ansiedade, né, da gente se acolher nas nossas emoções. Agora, de eu ter a força, digamos assim, para enfrentar a vida, vai ser com a coragem do pai. E isso, nos homens, ela é muito mais forte, sabe? Porque o homem, ele tem toda aquela, devido à nossa história, enfim, né, ele tem todo aquele negócio de prover, de ir pra vida, sabe? Então, por isso que eu digo que para as mães de meninos, esse tempo de 7 anos, ele é crucial. Ele é muito importante pra gente plantar uma sementinha lá, pra que essa criança, esse menino, ele cresça, sabe? Com esse fortalecimento de ele saber que no momento que ele vai precisar de uma ajuda,
ele consiga, ok, agora eu tô ruim, agora eu preciso ajudar, porque a gente tem muito da cultura, né, de que o homem não chora, né? Hoje já se quebrou um pouco disso, mas quantos homens tem que estão doentes, né? O maior número de situações trágicas que acontecem são com homens por conta disso, sabe? Porque se criou desde criança a ideia de que não poderia chorar, de que o homem é forte. Não, Tô somos aquele seres acolhimento, humanos. principalmente até os 7 anos, que é o que vai chorar mesmo, que tá Isso. doendo, que caiu o tom. Isso. E aí, Cibele, e essas crianças que o pai são ausente ou que tiveram falta da mãe, por exemplo? Que eu conheço crianças que foram criadas pelos avós, né? Até os 7 anos e não teve com a mãe ali, né? Assim como tem crianças que têm essa ausência de pai, né? Então, essas crianças que tiveram essa ausência dessa figura, e aí? No caso, assim, falando de ausência de pai, né? É muito comum que se tenha próximo à criança um adulto, né? Que pode ser um avô, um professor, né? Alguém que ele considere como um ídolo, assim, uma pessoa próxima que consiga passar esses valores masculinos de postura de homem, assim, para ele, tá? No caso, assim, quando é uma menina também, é importante que ela tenha uma pessoa, né, um homem, que, claro, que tenha que ser uma pessoa de confiança da mãe, né, da criança, enfim, ou de quem cuida dela, que traga esses valores, sabe? Não é uma pessoa que precisa 100% do tempo ali com a criança, mas é uma criança, é uma pessoa que sirva de inspiração, né? No caso de mãe, né, a gente sempre se questiona, né, como que a mãe às vezes não consegue estar cuidando do filho, ou como que abandonou. E aí são os avós que cuidam, né? Sim, vai ter esse amor, né, pelos avós. Tem gente que considera os avós como pais, né, mas biologicamente falando, eles não são os pais, eles são os avós. Então, querendo ou não, quando a gente usa isso de o meu pai e a minha avó são a minha avó e meu avô são os meus pais, né? A gente, de uma forma muito inconsciente, a gente já tira a força que a gente carrega dentro de nós. Porque pra gente estar aqui, independente de como foi a tua mãe e como foi o teu pai, a gente precisou da força deles, do tempo que eles dispuseram para nos conceber, né? Então, quando a gente sobrepõe os avós aos pais, a gente tira a nossa força também, sabe? Nossa. Porque, na verdade, os avós vieram antes dos nossos pais, né? Então, claro que eles têm o valor deles e não tô dizendo aqui que quem foi criado pelos pais, pelos avós, não... Assim, tenha que desconsiderar o que os avós fizeram. Não, não é isso. Mas é a forma como a gente guarda esse sentimento dentro da gente, sabe? De saber que tem uma hierarquia, né? Uma hierarquia. E aqui você fala também de memórias de ansiedade, né? E eu queria que tu trouxesse pra nós o que são memórias de ansiedade, onde elas começam. Tá. Assim, a gente tem as memórias das questões intrauterinas, né? Que a mãe vive durante cerca de 3 meses antes da gestação. Tudo que a mãe sentiu e o pai, então já tá no campo de energia ali. Tá. 3 meses antes de eu ser concebida, então já tinha... Sim, então tudo... essas informações, elas ficam armazenadas no nosso corpo, tá? E aí, o que acontece? Isso fica armazenado ali e o que a mãe vai viver durante a gestação e o pai também, né? Vamos supor, foi uma gestação aceita, foi uma gestação planejada, tudo isso daí vai gerando uma ansiedade, né? O que as outras pessoas vão falar de mim? Né? Eu não podia ficar grávida agora. Então, tudo isso gera um processo de ansiedade na mãe. E aí, isso vai sendo armazenado, tá? No meu caso, por exemplo, eu tive questões de ansiedade, assim, da minha ancestralidade. E como que eu identifiquei isso? Quando eu era pequena, meu pai teve uma situação que ele viveu, né, de uma perda de uma pessoa querida dele, assim, e aquilo impactou muito pra mim. Então, num sentimento de querer salvar o meu pai dessa dor, eu comecei a ter processo de ansiedade. Então, foi um ano da minha vida, assim, que eu vivi, não conseguia frequentar a escola,
sabe? Passei por vários processos e naquela época a gente percorreu todas as religiões possíveis para entender o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E aí então a gente foi em busca de ajuda, né? E esse foi meu primeiro registro consciente que eu tenho de crise de ansiedade, tá? Depois disso, eu tive, na minha adolescência, né, meus pais se separaram, enfim, e aí eu tive questões de ansiedade também. Mas o que eu quero dizer com isso? Que esses registros, né, coisas que eu vivi ali, que nem na minha infância, é uma ansiedade que eu tava pegando do meu pai, digamos assim. E aí essas memórias de ansiedade, elas vão ficando registradas no nosso corpo. Então isso tudo eu fui registrando, né, no meu corpo. E aí também, depois os filhos que vêm, eles também carregam um pouquinho dessa memória, sabe? Então a memória da ancestralidade, relacionada não apenas à ansiedade, mas às outras coisas também que a gente vive, é isso. A gente carrega uma carga genética e energética, digamos assim, dos nossos ancestrais, né? E é muito comum, eu já fiz atendimentos de constelação familiar, situações de ansiedade crônica, que a pessoa precisou ter uso de medicação alopata, né? E a gente conseguiu identificar que a ansiedade dessa pessoa estava totalmente vinculada a uma situação que a mãe tinha vivido lá no antepassado dela, assim, sabe? Uau, então, tipo, as experiências dos nossos pais vêm marcadas nas nossas células. Sim. Né? Então, no nosso corpo também. E aí traz reflete, a ansiedade foi onde você viu, né? E eu vi também que tu traz formas de curar, né? Tu trouxe pra nós de curar essas emoções negativas através da meditação, né? Tu dá dicas aqui no livro também de como praticar essa meditação. Meditação do coração mágico para mães e filhos. Explica pra nós. Tu também traz o mindfulness ali, mas me explica que meditação é essa do coração mágico. Então, essa meditação, nos estudos que eu fiz, né, eu tive um momento de uma meditação que eu fiz com meu filho, que foi muito legal. E aí por que não fazer uma meditação assim, mais simbólica, né? Então, nessa meditação de coração mágico, eu explico ali como que a mãe pode criar esse momento, sabe? Porque as crianças, o legal é de trabalhar com elas na questão mais lúdica, né? E aí, a gente ter esse momento, assim, de poder dizer para elas, imagina o coração, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Então, ela consegue se entregar muito mais ao momento. E aí, a mãe também, né? Porque a mãe tem que criar todo um ambiente lúdico para ela. Então, a meditação do coração mágico é um momento de reconexão, né? De mãe e filho. E como eu te falei, né, Miri, não necessariamente, eu não sou mãe, eu não posso ter o livro. Não, tu pode ter. Por quê? Porque tu, num momento que tu perceber que tu tá tendo ansiedade, tu pode fazer essa meditação imaginando tua mãe, sabe? Então, é muito lindo, assim, eu escrevi do meu jeito, sabe? Da forma como eu fiz pra mim, com meu filho, e aí se transformou, então, nessa meditação do coração mágico. Coisa mais fofa. E aí, mindfulness, né? Tu perceba aqui que você pratica e Ho'oponopono, mas mindfulness, como é que tu traz essa prática? Eu trago ela com um foco bem no aqui e agora, sabe? Então, eu vou comer um alimento junto com meu filho. Olha, que sabor que ele tem, que cor que ele tem, sabe? E estimulando a criança a prestar atenção no aqui e agora. E a gente, né, vai se percebendo de ir prestando atenção nos detalhes. Olha, a gente tá aqui num ambiente onde tem algumas coisas dessa cor, de outra cor. Que textura que tem o que a gente tá vendo, né? Quando a gente tá comendo um alimento, que textura que tem isso daqui? É doce, é salgado? Então, isso daí são coisas simples, mas que fazem a gente tirar o foco do problema, digamos assim. Não que eu não vou resolver o problema, né? A gente resolve, mas quando a gente precisa ter a concentração para reduzir aquela carga emocional, então essa é uma prática que contribui bastante para isso. Ho'oponopono. O Ho'oponopono tem o meu coração. Me fale sobre o Ho'oponopono, que eu tenho uma certa resistência com ele, mas vamos lá. Então vamos lá. O Ho'oponopono, ele é uma oração de cura havaiana, tá? Ele tem um livro muito legal que eu super recomendo de ler, que é o Grande Livro do Ho'oponopono. É um livro bem fininho, super prático de ler.
E eu vou só contar um pouquinho a história dele pra claro. contextualizar, tá? O Ho'oponopono, ele tem 4 palavras-chave que a gente diz, 4 frases-chave, né? Que é me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. E no que é baseado isso daí? É um resumo de uma oração que a gente faz para toda a nossa ancestralidade, tá? Quando tu tiver a possibilidade, eu vou te mandar para te escutar, porque é uma oração muito linda. E o que acontece? A pessoa que desenvolveu essa oração, ele foi chamado para trabalhar numa clínica psiquiátrica, tá? Numa prisão na época, se eu não me engano. Porque ninguém queria ir lá atender as pessoas que estavam lá naquele ambiente. E ele disse, ok, eu aceito tratar essas pessoas que estão aqui, mas eu não quero contato com elas. E aí o pessoal, nossa, como que tu vai fazer isso, né? Então o que ele fez? Ele pegou todas as fichas das pessoas que estavam ali naquele ambiente, né? E ele simplesmente olhava para a ficha das pessoas e começava a mentalizar. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Porque essas palavras, elas resumem tudo, né? Tem frases, por exemplo, assim, se eu ou a minha família, os meus antepassados, causamos algum desconforto na tua família e nos teus antepassados, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Tem uma explicação de cada uma dessas palavrinhas que eu trago ali no livro até. E o que aconteceu, Miriane? Conforme ele foi fazendo essa prática com cada um dos pacientes, as pessoas que estavam ali, eles tiveram que chegar no momento de fechar esse ambiente, porque as pessoas se curaram, as pessoas saíram dali. Então, assim, quando eu pratico o Ho'oponopono, eu estou praticando para mim, mas quem está ao meu redor também se beneficia disso, né? Então, eu sempre digo assim, nessa época que eu tive as crises de ansiedade, eu aprendi, né? Foi uma das ferramentas que a minha terapeuta na época me indicou, e eu não dava nada por ele, sabe? Eu digo, isso aqui é só mais uma oração, e ele não tem vínculo com religião nenhuma, e tu não precisa nem acreditar, tá? Basta apenas tu praticar. Então, o que eu comecei por hábito fazer? Quando eu começava a pensar pensamentos negativos, hoje vai ter tal problema lá na empresa, não vou conseguir dar conta de tal coisa, eu começava, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Eu fazia como se fosse uma musiquinha pra mim, sabe? E, gente, assim, isso vai trazendo uma paz pra gente, né? Então, quando a gente tem um primeiro contato com ele, eu sempre recomendo, se possível, a pessoa fazer 21 dias. Né? Por quê? Porque é todo o tempo de renovação no nosso celular e tudo mais. Então, é o período que a gente cria um hábito, né? Então, hoje eu ainda pratico o Ho'oponopono, mas eu pratico mais para questões pontuais. Então, hoje fiquei ansiosa por alguma situação que aconteceu e tal, então eu vou lá, mentalizo aquela situação, o que eu senti e já começo. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, sabe? Então, o Ho'oponopono, assim, ele é uma ferramenta mágica e tá acessível para todo mundo, sabe? É uma coisa gratuita, basta apenas a gente querer e se permitir. E se permitir. Entrar nesse processo de querer se libertar desses sentimentos, assim. E essa do Ho'oponopono, tu trouxe também aqui uma oração para limpar memórias de ansiedade. Sim. E aí? Essa oração, Miriane, eu fiz ela com base em coisas que eu senti, né, quando eu tinha os momentos de ansiedade. E também eu coloquei nessa oração frases sistêmicas, que são frases, né, que eu trago da constelação familiar, que auxiliam a gente nesse processo de limpar as nossas memórias, de a gente assumir o nosso lugar certo no nosso sistema familiar, né, e dar conta apenas das nossas coisas, né, o que a nossa ancestralidade viveu fica com eles lá. Tá, então é uma oração. É uma oração que ela tem frases sistêmicas, né, que ela ajuda a gente a se curar dessas memórias de ancestralidade e de ansiedade. Sibeli, você também faz constelação familiar, né? Então, chegando aí onde você chegou também, trazendo ansiedade, você foi buscar respostas. E a constelação familiar, tu traz frase sistêmica. Explica para nós o que ela é. Um pouco para quem não conhece, como é que ela funciona. Bom, a constelação familiar, ela te traz um cenário inconsciente que tu tem de conflitos que tenham no teu sistema, tá? Então, ela pode ser feita de forma individual, que daí se utiliza bonecos,
né, geralmente para representar. Ela pode ser feita em grupos, né, aonde ao invés de ter os bonecos para representar, a gente tem as pessoas que vão representar o teu sistema. E aí o que que acontece? Identificado o conflito que tem ali, a gente sugere para essa pessoa falar algumas frases, que são frases que a gente diz frases de cura, tá? Então, a gente fala essas frases para que aquele conflito seja dissolvido, digamos assim. E é muito incrível, assim, Miriane, porque são frases, às vezes, simples, né? Tem algumas frases que são mais padrão, digamos assim, da constelação, mas eu sempre uso muito o meu sentir. E aí, quando a pessoa fala aquilo, faz tanto sentido para ela, libera tanto essa carga que a gente carrega, né? E a pessoa parece que, assim, dá um estalo e mudou totalmente uma situação, sabe? Então, ela serve para essa resolução, dissolução desses conflitos, né? E traz aí, é um complemento, né, das respostas que você... Que eu fui buscando. Que tu foi buscando. E como é que faz para quem quer adquirir o seu livro, né? Quem tá assistindo a nós aqui pela TV, da TV Cidade, ou tá assistindo a gente pelo YouTube, né? O livro da Cibele aí. Quem quiser adquirir o teu livro ou algum floral teu, porque tu monta os florais também, Sim. conforme a necessidade. Eu montei o meu floral contigo. Sim. E as flores que saiu tinha muito, conversava muito com o momento, né? Fez muito sentido pra mim. E o porquê do floral também, né? Antes de tu passar pra nós, como é que a gente faz? Porquê do floral? Ok. Bom, então assim, nessa minha jornada de autoconhecimento, né, a aromaterapia foi uma das primeiras coisas que entrou na minha vida, junto com o Ho'oponopono, para auxiliar na questão da ansiedade. Juntamente com isso, naquele momento, eu tive terapia floral também, mas na época eu não segui tanto na terapia floral, segui mais nos óleos essenciais. E aí, Miriane, o que é a minha proposta com esse livro? Ele não é só o livro para te ler e ter o conhecimento, tá? Ele tem a proposta que eu desenvolvi aqui, que é, junto, ter um rolon, tá? Que pode ser usado por crianças e adultos, que é um rolon de ansiedade, né? Aonde a gente passa aqui, assim, pode passar aqui, sabe, como um perfuminho, na sola dos pés de crianças, né? E aí, então, eu digo que ele é bom pra usar com a criança, porque ela vai ter aquele cheirinho ali, sabe? E ele é um rolon que ele foi feito com óleos essenciais e florais de Bach também, tá? Então, ele auxilia com essa questão de ansiedade. Então, a mãe, eu tô passando por uma crise de ansiedade, ou meu filho, eu queria um recurso físico, né? Então, tá aqui o rolon, tá? E também tem quem compra o kit do livro, né? Eu vendo só o livro, mas também eu vendo o livro junto com esse kit, que é o rolon, e aí a pessoa ganha o inalador pessoal, tá? Que aqui também tem uma essência, sabe? Um cheirinho, que auxilia na questão de ficar mais tranquila também, né? E aí, essas opções aqui eu fiz porque eu senti que a pessoa precisava ter uma experiência, sabe? Dessa transformação que ela traz, né? Junto com o conhecimento ali do livro. E também, daí, para quem precisa, eu desenvolvo os florais personalizados. Não são aqueles florais de farmácia, né? Aqueles de farmácia, eles tratam as pessoas de uma forma padrão. Eu e a Miriane sentimos ansiedade e, por exemplo, a Cibele, a ansiedade dela é por medo e a tua é de um trauma que tu viveu. E aí a gente vai lá, as duas na farmácia, e compra o floral da ansiedade. Não vai funcionar. Para uma das duas, pelo menos, não vai. Ou talvez até para as duas, né? Por quê? Porque não tem ali todas as essências que tu precisa naquele momento. E eu digo assim, tu comentou, né, que as flores que saíram pra ti era aquilo que tu tava vivendo no momento. A terapia floral, quando a gente faz um floral personalizado, ela é um oráculo. Ela te descreve, por que um oráculo? Porque ela te descreve exatamente como tu tá naquele momento. Então, por isso que o floral, ele trata a emoção negativa que você tá sentindo, transforma numa vibração positiva. Essa transformação também através da vibração do floral, do conhecimento que o livro traz. E então, para quem quiser
adquirir o livro contigo? Como faz pra gente ter acesso ao teu livro, ao teu floral, a todo o teu material? Bom, quem quiser adquirir o livro ou também o kit, pode me chamar no direct, no Instagram, Cibele Croce Terapeuta, ou também no meu WhatsApp, quem tem esse contato meu. E também eu tenho um canal no YouTube, tá? As pessoas podem me acionar por lá, ou a minha página no Facebook. No momento, ainda esses dias me perguntaram se já estava disponível em livrarias, ele ainda não está, tá? Vai ter outras formas de aquisição dele também, mas eu mando ele para qualquer lugar do Brasil, já mandei para algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, então basta apenas entrar em contato comigo no meu Instagram, me chamar ali ou no WhatsApp para conseguir adquirir. Mulheres inteligentes, né, que multiplicam patrimônio. Então, onde você estiver, você pode entrar em acesso aqui com a Cibele, né, através do Instagram dela hoje aí também, que ela envia, né, esse exemplar e você adquire esse exemplar desse livro para você, inclusive dos florais também, e que eu vi aqui que tem outros formatos esse é um também. spray de prosperidade, que também tem óleos essenciais e florais. E eu tenho aqui também, Miriane, as mães me pedem muito, né, um rolon com óleos essenciais e florais para imunidade. Então, se a mãe tá com dificuldade, a gente sabe, né, até os 7 anos de idade também tem toda a questão fisiológica de passar por questões de aumento de imunidade, ter contato com outras crianças, escolinha. Então, esse aqui é um rolon também seguro para usar com crianças. E adultos também pode usar, tá? Tudo que eu faço pensando nas crianças, porque eu sempre quero tratar os meus filhos da forma mais natural possível, né? E aí, então, eu desenvolvi esse rolon, que é para imunidade, e além disso, eu tenho aquele para ansiedade também. Então, gente, né, como em mulheres inteligentes, nós queremos cada vez mais cuidar mais do nosso lar, dos nossos filhos, nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, nosso bem-estar com a gente mesmo e com quem a gente ama, né? Então, vocês que têm filhos aí, esse programa foi para você, né? E para você que está aí querendo saber mais sobre o assunto ansiedade, sobre o tema, né? A Cibele tem um conteúdo direto lá nas redes sociais dela, no YouTube dela também, você encontra conteúdo diário aí, enfim, semanal aí sobre o assunto, e eu tenho certeza aí que você vai encontrar respostas. Vejo você, mulher, no próximo Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Let's go, girls. Come on.